Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer ao Senhor pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado por cada oportunidade de engrandecer o Teu nome e fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos permitiu, com o Claudio Osvan, onde a gente vai conversar, bater um papo, levar informações para as pessoas da nossa cidade, que tudo que nós vamos fazer aqui hoje é para a honra e glória do Seu nome. Conduza tudo que nós vamos fazer. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, muito bem-vindo você ao Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Está no ar mais uma edição. Muito obrigado a você que está compartilhando, se inscrevendo, levando a informação, levando o nosso podcast para toda a população da nossa região. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer, ajuda a levar as ideias e as pessoas da nossa cidade para todo mundo, tá bom? Seja bem-vindo, você que nos assiste, que nos escuta pelo Spotify também. Vai assistir de manhã, bom dia, à tarde, boa tarde. Se for assistir à noite, boa noite. Se você for assistir ou escutar de madrugada, boa madrugada para você também. E hoje, com a gente, temos uma visita muito bacana, muito especial. Claudio Osvan Martins, ele é farmacêutico, especialista em farmacologia e regulação em vigilância sanitária, coordenador da área de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos, incluindo vacinas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Com a gente aqui, nosso parceiro, a RD Acartonados, é uma empresa com mais de 10 anos de tradição e experiência no mercado de construção a seco. Você já ouviu falar? Vendemos todos os materiais para forro de gesso acartonados, parede de drywall, forro de PVC, branco, amadeirado, forro vinílico, divisórias de Eucatex, forro modular, gesso, lã de vidro, fibra mineral e revestimento de placa cimentícia. E também temos a parte acústica e a parte térmica para a sua empresa, para a sua casa, para o seu local ficar mais confortável. A RD Acartonados está localizada em Irecê, tá bom? Temos equipe personalizada para atender você, uma construção a seco que leva pouco tempo e fica uma coisa maravilhosa. Tem o Instagram da empresa RD Acartonados passando aqui. Ligue lá, fale com o Clóvis, fale com o Yarley e você agende uma visita dele, faça um orçamento. Tá com o seu projeto já da sua casa na fazenda, mande o projeto para eles que ele vai te atender lá, tá bom? Tá precisando fazer a documentação rural? Chama Missinhas no Zap 749-9999-7001 aqui em Salobro. Pode chamar ele para fazer a sua documentação rural que você está precisando, tá bom? Temos aqui também, que ainda está em festa, o pessoal ainda está de férias, aquele churrasco do final de semana, acendedor de carvão e lenha. Eu já testei, é bom, vai ficar queimando por 15 minutos, a brasa vai ficar vermelhinha, pronta para receber a tua carne da sua preferência, tá bom? Também com a gente, sempre com a gente, o nosso muito obrigado, que a gente agradece. Neguinha Modas com a gente, desde o início, você encontra moda feminina, bolsas, relógio, acessórios, aqui na Neguinha Modas, na rua Júlio Carneiro, número 36, aqui em Salobro, tá bom? O número para você falar com ela é 749-9911-1913 e a loja tá com até 70% de desconto. É isso mesmo. Corre para a loja e confira todas essas novidades com esse desconto, esse máximo de desconto para você, que as festas da Gameleira batendo a porta aí, você vai ficar mais bonito, mais bonita. Aonde? Neguinha Modas, tá bom? Ela também faz vela artesanal. Você pode encomendar com ela lá. Se ela falar assim, vai demorar uns diazinhos, é porque tem muita encomenda, tá? Tenha paciência. Como essa ficou bonita, a outra vai ficar mais bonita ainda. Essa aqui é nossa, tá? Se você quiser uma igual, pede para ela, eu quero igual a do podcast Cast Bahia, tá certo? Também Pizzaria Antiletos aberto sexta, sábado e domingo, das 18 horas até as 22. Um ambiente agradável, pizza muito boa, porções, refrigerantes, cerveja, tudo para receber você e sua família e seus amigos.
tá bom? Cláudio Osvan, seja muito bem-vindo ao nosso cast. É um prazer imenso receber o senhor aqui. Muito obrigado, Danilo. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de fazer esse bate-papo aqui e trazer informações importantes para a população aqui da região. Muito obrigado. Nós que agradecemos a tua presença. Às vezes a gente está de férias e sempre tem um amigo que chama a gente para conversar e a gente tem que extrair de pessoas como o senhor o máximo que a gente puder para levar o conhecimento para a nossa região. E me fala um pouco do senhor, para a gente aqui do Cast Bahia. Não, certo. Bom, eu sou daqui, né? Nasci aqui no Salobro e, enfim, a época, né? Eu estudei aqui até o ginásio, né? Hoje provavelmente deve ser o Fundamental 2, alguma coisa assim, né? E como qualquer jovem da época, ou pelo menos grande parte dos jovens daquela época, eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade né? e seguir, construir uma carreira, enfim. Já trabalhava na área de farmácia, né? Aqui nas farmácias aqui do Salobro. E não tinha, né, aqui pelo menos próximo, não tinha essa possibilidade de fazer faculdade. Então fui para São Paulo. E lá eu me formei, né, fiz farmácia industrial e trabalhei lá até 2007, né? E aí em 2007 eu fiz um concurso público federal, que foi o concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e passei, né, graças a Deus. E fui para Brasília em 2007, né, com todo mundo, a família inteira, onde eu continuo até hoje lá, então completando aí já uns quase 20 anos, né, de Brasília. Nossa, que legal, muito bom! O senhor chegou ao lugar mais altos assim para ajudar a população. Sim, sim. Né? E na área de farmácia, né, a área de farmácia eu acho que a agência reguladora, a Anvisa, é um órgão, uma instituição muito desejada, né, por quem trabalha nessa área. A Anvisa, né, para quem não tem muita familiaridade com a atuação, né, as atribuições da agência, é importante que a gente, né, fale. Então, a Anvisa é um órgão do governo federal, né, do Executivo Federal, né? Não é a única agência reguladora, nós temos 14 agências, né? Mas eu costumo dizer que a Anvisa talvez seja a principal delas e a maior. Sim. E que tem como principal atuação e principal função regulamentar, controlar, fiscalizar e monitorar, né, produtos e serviços sob vigilância sanitária ou que ofereça algum risco, né, para a população. Então, a sua missão fundamental é promover e proteger a saúde da população. E com isso a Anvisa tem atua em uma série de frentes aí, né? Então, certamente hoje qualquer um de nós, né, de quem está nos assistindo, deve ter alguma coisa, algum produto, né, que tenha, né, o carimbo, né, da Anvisa, né? Então, nós estamos falando aí da área de cosméticos, né? Nós estamos falando da área de medicamentos, obviamente, que é a área que eu trabalho, mas nós estamos também falando de dispositivos médicos, né, de domiciliantes, né, utilizado aí, né, como detergentes e enfim. Tem a parte de portos e aeroportos, né? Então a Anvisa ela trabalha também nas fronteiras secas, né, nos portos e também nos aeroportos. Aí faz o controle sanitário de entrada, saída de estrangeiro, né, saída dos nacionais, a entrada dos estrangeiros. Sim. Né, faz essa fiscalização de aviões, né, de alimentação fornecida em aviões, controla a parte de tabaco, né, de cigarros, né,
Então, enfim, é uma série de produtos e serviços que certamente, acho que qualquer um de nós, ou né, se tomar remédio, então, né, seguramente Sim. tem né, o carimbo da Anvisa. Né? Então, Com certeza. E eu vendo o senhor falar, ela tem um campo muito vasto, né, para percorrer e vários setores para estar fiscalizando, né? exatamente. Tem a parte da agricultura, como o senhor falou também, agrotóxico, né, também bastante. Tóxicos. E na pandemia o senhor trabalhou muito. Na pandemia foi um momento né, bastante grave para todos Delicado, nós, né? delicado, muito complexo, né? Sim. Que Tudo novo, né? Tudo novo, né? Para o mundo inteiro, Com certeza. em que nós, né, servidores e técnicos da agência, além de a gente também estar passando pela mesma dificuldade, o mesmo desafio de toda a população mundial, Sim. a gente ainda tinha uma missão bastante né, importante, fundamental, que era auxiliar na busca né, de uma solução. Né? Então, foi um momento em que a gente realmente assim, trabalhou muito, foi um desafio enorme para todos nós, em que Sim. a gente não conseguia dormir, né? E precisava de uma resolução muito rápida. Muito rápida. Né? O mundo inteiro corria atrás de uma solução. Né? E a gente também, e ao mesmo tempo que nós estávamos envolvidos com isso, na busca de uma solução, nós com as nossas famílias, alguns parentes que foram, que morreram, sim. Né? Os filhos em casa, a esposa, a família, então todos. Né? Então a gente estava duplamente submetido a uma situação muito tensa. Né? Verdade. E, além de a gente estar passando por um momento bastante crítico em que se misturava muito a política com... Então a gente teve... Isso atrapalhou muito também, não? A gente teve que manejar, gerenciar isso mais, de maneira... Mais um problema. Mais um, né? De maneira que a gente continuasse trabalhando né, tecnicamente, que o nosso trabalho, né? A gente, a vacina para a Covid não foi a primeira, não foram as primeiras. Sim. A gente trabalha com isso a vida toda, né? Quantas vacinas tem aí? E todas... E eficazes. Sim, eficazes muito. E seguras, né? Sim. Então, não foi novidade para a gente, né? A novidade foi a circunstância, né? Foi o ambiente em que a gente vivia naquele momento muito tenso, muito... terrível, né, para todo mundo, para o mundo inteiro. Com certeza. E aqui fica, do Cast Bahia, o nosso agradecimento, tanto à Anvisa quanto o SUS, os médicos, os enfermeiros, todo mundo estava na linha de frente. Não vamos cansar de agradecer nunca por tudo isso que a gente passou, novo, e parabéns ao SUS e à Anvisa, em nome do senhor, que a gente agradece demais pelo empenho do órgão público o qual o senhor faz parte. Exatamente. Danilo, se eu puder só acrescentar, claro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é SUS também, é parte do SUS. Sim. Né? A Anvisa ela foi criada em 99, junto com a criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Né? A Anvisa coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Só que, assim... a Anvisa é uma esfera federal, né? E o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária inclui os municípios, os estados e a esfera nacional. A gente chama de tripartite, né? Ou seja, os três entes têm responsabilidades, né? Dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Sim. Então, às vezes as pessoas pensam assim, quem que fiscaliza, por exemplo, o açougue, a padaria, enfim, é a esfera municipal, é a vigilância sanitária municipal, né? Aí vem a vigilância sanitária estadual, com atribuições um pouco mais amplas para o Estado, né? Medicamentos de alto custo. Entendi. Né? E a esfera federal, que é a Anvisa nesse caso, que coordena esse sistema todo, né? E regulamenta, por exemplo, cria resoluções, né, para o funcionamento do sistema. Né? Isso é muito importante porque
cada um com o seu setor, devendo responsabilidade para um órgão que vem após do Estado. Exato. E depois chegando lá no âmbito nacional. Exatamente. E hoje a Anvisa ela protege a saúde da população brasileira. Eu vejo tem muito hoje em dia cosméticos que podem e não podem ser utilizados. Exato. Tem cosmético que já foi utilizado e hoje não pode mais. Né? Como é que chega para uma empresa que teve esse produto comercializado e agora, não que de repente, mas talvez que por mudança de substâncias, ela precisa cortar. Como é que vocês fazem esse tipo de fiscalização para as empresas até chegar na gente? Tá. Então, assim como para os cosméticos, também para os medicamentos, né? Existe um processo, que é um processo regulatório, né? Então vamos começar por um exemplo muito prático, né? De um medicamento, de uma aspirina. Então hoje qualquer medicamento que nós tomamos, que qualquer um de nós toma, passa obrigatoriamente por um processo que é de pesquisa, né? De investigação científica. Investigação clínica é um processo longo, não é demorado, né? Então, normalmente, como que ocorre hoje? Como que surge, né? Porque às vezes você vê na televisão, parece que nasceu hoje, né? Nossa, agora tem, né? E todo dia acontece isso, né? Tem agora um medicamento novo para, né? Ontem mesmo foi anunciado, né? Um medicamento, uma vacina, né, para HIV, enfim, isso acontece todo dia. Mas, na verdade, por trás existe um processo que é longo, demorado e caro. Né? Sim, deve ser um alto custo. De alto custo. Então, inclui basicamente um processo que inicialmente, se descobre geralmente num laboratório de universidade e tal, que a gente chama de pesquisa básica, né? Que esses pesquisadores de universidade, geralmente, institutos de pesquisa, enfim, descobrem lá uma molécula, um produto, uma substância que, pelos seus resultados, pela sua investigação, pode ser promissor, né, para alguma doença, enfim. Então, a partir desse momento, o pesquisador ele atende um processo que primeiro, testar essa molécula, essa substância, esse produto novo em animais, né? Que a gente chama teste in vitro ou in vivo, né? São vários testes em laboratório e em animais também. Sim. Essa é uma fase essencial, né? Porque não se pode pegar algo que é absolutamente novo e administrar para um ser humano. Sim. Né? Então, tem um processo antes, né? Que a gente chama o processo inteiro a gente divide em fases, em etapas. Então são 4 etapas, perdão. A primeira etapa é essa que eu comentei, da investigação básica. Né? Essa etapa é que vai respaldar a próxima etapa, que é a fase que a gente fala fase em humanos. Né? É a primeira fase, fase 1. Né? E geralmente, nesse caso, quando vai testar em humanos, testa uma quantidade muito pequena. Pega um grupo, né, de pessoas. Pequeno, não é algo que está sendo testado para avaliar a segurança do uso daquele produto em humanos. Né? Entendi. Depois de todo o processo feito em animais, né, e em laboratório. Concluída essa parte de segurança em humanos, a fase 1, segue para a segunda fase com um pouco mais de pessoas, de participantes da investigação, né? E aí você começa a observar se tem eficácia ou não. Né? Concluindo que é ok, é positivo, segue para a terceira fase, né? Que é a fase que de fato você vai avaliar. Continua avaliando a segurança do uso do produto, mas esta fase é mais focada na eficácia. Né? Aí tem um número muito maior de pessoas, né, que participam da pesquisa. E aí, fechando esse ciclo
essa liturgia inteira, terminada essa última fase, a fase 3, Sim. aí se a empresa que descobriu aquele produto, que investigou o produto, tiver interesse em registrar aquele produto e disponibilizar para a população, então ela vai com esse dossiê na Anvisa, né, e pede a concessão de um registro, de uma autorização para vender. Entendi. Né? Bom, então, na terceira fase, como eu disse, neste momento é o momento em que a empresa que patrocina, que paga aquela investigação, junta todas essas informações, submete à Anvisa e pede uma autorização para vender aquele produto, fornecer aquele produto, inclusive para o SUS. Né? Só que essas etapas todas, a partir da primeira etapa, fase 1, fase 2, fase 3, cada uma dessas etapas precisa da autorização da Anvisa. Entendi. Né? Não pega a primeira autorização e vai até o final, não. E faz por conta, não. Entendi. Ela faz a primeira fase, que a gente chama de pré-clínica, né? Antes de testar em humanos. Ela faz essa parte. E aí, a partir da primeira fase em humanos, todas as outras, a partir da primeira, tem que ter obrigatoriamente a autorização da Anvisa. Né? E esta é a área que eu coordeno. Entendi. Né? Então, antes de chegar o medicamento na prateleira, né, que segue esse procedimento inteiro, então a minha área de atuação é essa, autorizar a realização da investigação clínica, da pesquisa clínica. Entendi. E hoje a gente vive novos tempos, mas o senhor acha que de um certo tempo para cá vem acontecendo muitas mudanças e isso atrapalha nessas pesquisas? Bom, na mudança que eu digo é de um princípio ativo, de um produto ou de outro, que dificulta mais esse processo? Não, na verdade, os avanços que têm ocorrido são avanços que têm auxiliado. Né? Se a gente pensar, né, do ponto de vista, hoje se fala muito em inteligência artificial. Né? Então, são instrumentos, ferramentas que estão sendo utilizadas massivamente, né? Primeiro, para encurtar o tempo. Né? Encurtar o tempo. Então, uma pesquisa clínica convencional gasta, em média, 10 anos. Esse processo inteiro que eu comentei é, em média, 10 anos. Em média, 10 anos. A cada 5.000 novas substâncias ou novos produtos que são investigados, que se descobre e fala, nossa, isso aqui pode ser promissor para uma doença e tal, somente 5 produtos, de fato, consegue alcançar essas fases em humanos. Nossa. Todos os outros vão ficando pelo caminho, porque né, através da investigação vai se concluindo que eles realmente não atuam, né, da maneira como se esperava. Aí você perguntou, eu estou fazendo um paralelo aqui, que você perguntou de produtos que existiam e que não existem mais e tal. Quando a empresa, o patrocinador, a gente sempre se refere à empresa que paga a pesquisa. Sim. E que também usufrui da venda do medicamento por pelo menos 20 anos. Ela tem direitos sobre a venda do medicamento durante 20 anos. Quando terminam os 20 anos, ela perde o direito, a propriedade daquela substância, a exclusividade que até ali era dela. Sim. E aquele produto, então, pode ser copiado. Então, começam a surgir os genéricos. Entendi. E os similares. Né? Então, a empresa que descobre, ela tem 20 anos de exclusividade. Durante 20 anos, só ela pode produzir, só ela pode vender. Mas, passados os 20 anos, aí está liberado. É o que a gente tem visto, por exemplo, com as canetas, né? Caneta emagrecedora. Nossa, Bom, e aí, depois da concessão do registro, a Anvisa concede o registro, fala ok, pode produzir. Mas assim, não se sabe exatamente
tudo sobre o medicamento. Sim. Porque foi uma investigação controlada, com uma população controlada e tal, né? Escolhida ali meio que a dedo, né? Sim. Então, a Anvisa continua monitorando aquele produto no mercado, né? A empresa também tem a atribuição, a obrigação de monitorar, de acompanhar. Por isso é importante. A Anvisa tem no seu site, né, um local que é notifique e informe sobre qualquer evento adverso ou qualquer efeito colateral, né, como é conhecido. Que não está ali descrito. Isso. Entendi. Então, assim, para o leigo é muito difícil, até mesmo porque as bulas geralmente elas são longas, Extensas, complexas, extensas, exato. não é? E olha o tamanho das letras. Exatamente. Então, ali na bula vai estar escrito obrigatoriamente tudo que foi observado durante esse processo de investigação, né? Mas com um grupo controlado. Entendi. Quando este medicamento vai para o mercado, que aí amplifica, né, que muito mais pessoas começam a utilizar, pode ser que surjam aí efeitos novos que não eram esperados. Então, isso para dizer que, a depender do que começar a surgir de efeito colateral do medicamento em uso, pode ser que precise modificar a fórmula. Entendi. Né? Modificar a fórmula, restringir a população, né? E isso é muito comum. Grávidas pode? Não, grávidas não pode. Restringe para idosos, só para adultos, né? Menos para idosos. Então, com as informações que a Anvisa recebe, e a empresa também, é a partir daí que começa a fazer a adequação correta e tal, né, do medicamento. A população correta, né, que é mais segura, enfim. Entendi. E pode, inclusive, cancelar o produto, né, a depender do grau, da gravidade do efeito colateral. O senhor entende que se diminuísse, e aí surgiriam os genéricos, esse ia baratear o custo, tanto para o SUS quanto para a população? Sim, certamente. Seria muito bom, né? Bom. Se tivesse isso. Sim. Ainda que, assim, o encurtamento, a redução do tempo de investigação que já ocorre, né? Tudo que se faz hoje é justamente para poder reduzir esse tempo. O máximo possível para entregar para a população. Exatamente. Né? Sempre priorizando, prezando pela segurança daquele participante da pesquisa. Claro. Né? Tem um detalhe muito importante, não é um detalhe, muito pelo contrário, é que qualquer pesquisa científica com um ser humano tem que ter obrigatoriamente a autorização de uma instância ética em pesquisa, né? Então, a instância ética, ela estabelece critérios que, em resumo, seria o seguinte: quem vai participar de uma pesquisa, ele tem a obrigação, ele tem o direito de saber sobre os riscos aos quais ele será submetido, os seus direitos todos. A parte ética é para proteger aquele participante. Né? E, sobretudo, para informar para esse participante que ele não é obrigado a continuar na pesquisa, ele pode sair a qualquer momento e ele não tem a obrigação de justificar porque está saindo. Ele quer simplesmente sair e embora. Então, essa parte é muito... Então, qualquer pesquisa com ser humano tem obrigatoriamente que ter uma autorização da instância ética. E para aquelas pesquisas que envolvem um medicamento ou um produto que será registrado, tem que ter obrigatoriamente a autorização da instância regulatória, que é a Anvisa. Sim. Então, nesse caso, tem essas duas autorizações. Né? Qualquer pesquisa com o ser humano, ética é obrigatória. Se ainda assim for para registrar algum produto, a Anvisa obrigatoriamente tem que autorizar. E eu vendo que aqui já foi aprovado um medicamento inédito para a doença do Alzheimer também, que foi, né, esse registro. Teve também uma coisa que se ouviu falar muito, que eu quero que o senhor comente um pouco, que é
quem tem já foi feito a autorização com estudo clínico de primeira fase, como o senhor disse, para quem tem trauma na medula. É isso? Perfeito, isso. Bom, esta é uma pesquisa recente, se bem que aquela fase que eu comentei inicialmente, que é a fase pré-clínica, ela tem mais de 20 anos, segundo a pesquisadora, né? Que é uma pesquisadora da UFRJ no Rio de Janeiro, né? Uma universidade pública, como eu disse. Essas inovações, via de regra, elas surgem das universidades, né? Então a pesquisadora ela fez toda essa parte pré-clínica, né? Como investigadora, como pesquisadora de uma universidade. Aí uma empresa patrocinadora, ao observar que aquele produto poderia ser promissor, né? Se interessou a patrocinar a continuidade do desenvolvimento. Né? E esse detalhe que é interessante, porque às vezes tem muitas pesquisas que são promissoras, só que falta o recurso. Falta o recurso. Você pegou num ponto que é crucial. Né? E o Brasil, aqui só fazendo um parêntese, né? O Brasil, em inovação, a gente chama de inovação radical, essa que eu vou comentar, você puxou aí. O Brasil, ele não consegue fazer pesquisas com produtos que inovam radicalmente. Eu estou falando na área de medicamentos, que é a minha área. Entendeu? Sim. Então, a gente tem hoje 90% que é pesquisado e investigado de produto novo por empresas internacionais. Né? O Brasil corresponde aí, entra com 10% de pesquisas nesse universo de pesquisa de inovações. Né? Então entra 10%. Então você pegou num ponto importante que falta investimento. Falta investimento. Né? Tanto do poder particular, quanto também do poder público. Exatamente. Né? Olhar um pouco mais com carinho, porque é uma parte muito crucial para a sociedade. Fundamental. E então a pesquisa clínica ela tem que ser uma política de Estado. Não pode ser de um governo. Exato. É uma política de Estado. Porque além dela ser o caminho obrigatório para a inovação no sistema de saúde, trazer novos tratamentos para a população, ela gera, do ponto de vista econômico, muito recurso, muito investimento. Né? Uma pesquisa, uma investigação, chega a custar 1 bilhão, ou mais até, com B de bola, 1 bilhão. Então, é muito recurso que vem para o Brasil, capacita os pesquisadores brasileiros, melhora o nosso sistema de saúde. Né? Pesquisa clínica não pode pagar para o participante de pesquisa, quem quer participar, quem atende aqueles critérios para participar da pesquisa, ele não pode ser pago por isso. Entendi. Né? Mas a pesquisa, às vezes, ela é a única chance, a única opção que um paciente que tem uma doença para a qual não tem nenhuma alternativa, não tem mais tratamento, às vezes a pesquisa é a única opção que ela tem de ter acesso a um produto promissor. Né? E aí, por falar em promissor, então, essa pesquisa que na verdade, um produto, é uma substância, é uma proteína, uma molécula que é extraída de placenta humana. Né? Então, essa pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu investigar, né, e chegar aos resultados de que esta proteína extraída de placenta humana poderia ser utilizada para regenerar, né, o sistema nervoso, né, de neurônios, enfim, em pacientes que sofreram traumas, né, raquimedular. Exemplo, né, e que, na maioria das vezes, resulta em paraplegia, né, fica em cadeira de rodas, sem movimentos, enfim. Então, ela descobriu que essa substância poderia ter um efeito benéfico
na reconstrução, na regeneração desses ligamentos, porque a medula, né, quando rompe, é como se rompesse também, é como se fosse vários fios, né, que ligam o cérebro a todo o corpo, e é por ali que vem todas as informações, todos os comandos do cérebro, né, para você andar, mexer, sentar, levantar, é por aí. Né? É verdade. E um trauma raquimedular, ele rompe essa comunicação. Então essa substância ela ajuda, então, né, até aqui os resultados mostram que ela ajuda a regenerar essa comunicação. Né? Muito bom. Então ela, como eu disse, ela fez essa investigação durante vários anos. A empresa, chama Cristália, se interessou e submeteu à Anvisa um pedido de autorização para ela continuar o desenvolvimento. E aí já está no estágio 1. Está no estágio 1. Fase 1. Já está em seres humanos. É a primeira fase em seres humanos. Aí, como eu disse, né? Um número muito pequeno de pacientes, são 5 pacientes. Bem reservado, né? Muito restrito e com características muito específicas, né? Então, assim, a gente não pode, assim, com certeza é muito importante, não é? Deve-se celebrar, comemorar mesmo. Claro, é um avanço enorme. Enorme, mas a gente tem sempre que ter muito cuidado porque nós estamos numa fase ainda bem inicial, né? Bem inicial. Então, por ser um número ainda muito pequeno, não dá, como eu disse, nesta fase, para ao final dizer, não é eficaz, funciona, não. Sim, tem que Nesta esperar. fase 1, autorizada pela Anvisa, é uma fase que ela vai avaliar segurança, né? Vai aplicar no participante, a aplicação é direta na medula. Esses pacientes, essas pessoas que sofrem trauma raquimedular, elas passam por um processo, por uma cirurgia para descomprimir a medula, isso é o protocolo. Sim. E é neste momento que esta substância é aplicada junto, ali em campo aberto. Né? Então, o que vai avaliar agora é justamente a segurança, tanto do produto, se não vai ter nenhum dano, nenhum efeito colateral, como também do procedimento em si, que é complexo. Muito, e é um avanço enorme. Eu acompanhei alguns comentários aqui no site, no Instagram da Anvisa, e as pessoas estão comemorando muito, esperançosas, né, que se tenha uma forma positiva de ajudar as outras pessoas, né? Perfeito. E dar os parabéns aos nossos pesquisadores, porque ele se doa para o outro. Para o outro, exatamente. Né? Eu acho que ele passa, não vou dizer 100%, mas 99% da sua vida dentro do laboratório, tentando ajudar o próximo. Exatamente, se né? dedicando. Se dedicando. E é muito bom ter esse tipo de pessoas empenhada em trabalhar para o próximo. E por vezes com recursos limitados. É isso que é... Então, se tivesse recurso suficiente. Talvez não precisasse ficar 20 anos. Às vezes você tem mais recurso, tem mais tecnologia, talvez que venha de fora, e aí você consegue, com menos tempo, ajudar a população. Então, essa pesquisa, obviamente, como eu disse, dessa pesquisa, assim, lembrar, como eu disse, a gente autoriza, em média, 350 pesquisas por ano, a minha área, 350. Sim. Então, é muita pesquisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas quando vem uma pesquisa como essa, por exemplo, nacional, né, chama muito a atenção, Sim. É muito importante, né? Mas a gente tem que olhar, primeiro, com cuidado para esses resultados que são iniciais ainda, mas celebrar porque isso demonstra que é importante que haja recurso e investimento em pesquisa nacional. Né? Eu acho que o maior impacto neste momento, né, é chamar a atenção que investimento em pesquisa nacional é fundamental. Com certeza. E este é um exemplo, né,
E o senhor entende que isso daqui é uma alta descoberta que a pesquisadora fez e a Anvisa está acompanhando de perto, só que quanto tempo o senhor acha que leva ainda para a segunda etapa? Bom, esta primeira etapa, a fase 1, que nós chamamos, a primeira fase, ela é uma fase com poucos pacientes e que esses pacientes vão receber o medicamento e eles serão acompanhados por pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Acompanha para ver se vai ocorrer, vai surgir algum efeito, não é importante. Depois disso, né, se os resultados forem positivos, né, é importante dizer que assim, todo produto, todo medicamento, a avaliação que a Anvisa faz, a gente fala que é a avaliação de risco-benefício, né? Risco-benefício. Uhum. Qualquer medicamento, ele vai ter riscos, Sim. né? E vai ter benefícios. Quando os benefícios forem maiores do que os riscos, a Anvisa autoriza, né? Então você toma uma aspirina para dor de cabeça, resolve a dor de cabeça e dá dor de estômago. Sim. Né? Mas na conta, né, a avaliação que se faz o benefício é muito maior que o risco. Né? E para tudo é assim, é uma relação de risco-benefício. A gente costuma dizer que a diferença de medicamento e veneno é só a dose, né? Só a dose. Isso é importante dizer isso, porque assim, quanto menos acesso a população tem ao serviço médico, tem uma tendência natural de automedicação. Sim. Né? A automedicação, isso Verdade. é muito comum. Sim. Né? Assim, quanto mais difícil, mais complicado for o acesso ao serviço de saúde, maior é a automedicação. Então é importante ter isso em mente, né? Que medicamento tem sempre um risco, né? Tem sempre risco. Sim. Então tem que se tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas fazem uso contínuo. Frequente de determinados medicamentos, Sim. né? E não levam em conta que eles trazem consigo os riscos e por vezes riscos importantes. Aí voltando à pergunta que você fez, quanto tempo, né? Sim. Mais objetivamente. Então 6 meses vai ser para o acompanhamento dessa primeira fase, os resultados estando ok, isso significa que não houve nenhum caso de efeito colateral grave, Sim. né? Ou que impeça a continuidade, como eu disse, se houve um efeito colateral, mas o benefício ainda é maior, continua. Então, provavelmente, será em torno de 1 ano para terminar essa primeira fase, né? Porque além do monitoramento, aí o patrocinador, a empresa, ela tem que juntar esses dados, fazer um dossiê, fazer um relatório, volta lá na Anvisa com esses resultados e fala, Anvisa, eu quero uma autorização para seguir para a segunda fase, né? A Anvisa avalia todos esses dados, ajusta o que tiver que ajustar e aí a empresa inicia a segunda fase. Aí, como eu disse, a segunda fase com um número maior de pacientes, né? Apesar de ter essas fases assim separadas, 1, 2 e 3, fase pré-clínica 1, 2 e 3, existe a possibilidade de alguns arranjos, né? Às vezes de juntar uma fase com outra. Entendi. Então, quando o medicamento é claramente benéfico, assim, quando a eficácia é muito clara, né, então é possível que já na fase 2, né, na fase 2, como você trouxe aí um exemplo de fase ainda anterior, né? Sim. Quando já na fase 2, se isso for muito claro, é possível juntar a fase 2 com a fase 3, né? E aí encurta o tempo. Né? Isso então, é muito importante. Provavelmente em 2, 3 anos já se tem mais ou menos. Muito bom, muito bom. Eu quero parabenizar o senhor, em nome do Cast Bahia, pelo trabalho excepcional que a Anvisa vem fazendo, atribuindo para toda a população, é muito importante.
o senhor estando à frente lá. E eu quero que o senhor fala pra gente o que o senhor espera, assim, vamos colocar a longo prazo da Anvisa, assim, nos seus próximos 10 anos. Bom, a ciência como eu disse, a ciência complexa e hoje já existem ferramentas, cada vez mais instrumentos, não é, que ajudam muito, não é, que dá velocidade, que dá celeridade para as pesquisas, não é? Mas ao mesmo tempo, cada vez mais aumenta a complexidade, né? Então se exige cada vez mais, né, do ponto de vista técnico, de capacitação, enfim. Mas o que a gente avançou até hoje na ciência, né, se você pensar, por exemplo, em vacina de RNA mensageiro, que veio na pandemia como uma vacina de RNA, sim, abriu muitas possibilidades com essa vacina de RNA mensageiro. Então, uma dezena de outras vacinas já estão sendo investigadas utilizando a partir dessa. Né? Então, a ciência é isso, né? A ciência é isso. Você descobre algo, uma inovação, algo novo, um mecanismo novo, um instrumento novo, e aquilo vai despertando, não é, o interesse dos pesquisadores em testar com outras possibilidades, outras doenças. Então, assim, para os próximos 10 anos, nós temos o desafio enorme, né, de enfrentar os estudos, as investigações cada vez mais complexas, né, e cada vez mais também, né, capacitar, né, as nossas equipes técnicas e tal. A Anvisa hoje é reconhecida mundialmente, né, por ser uma autoridade rigorosa, né? Bastante. E as autoridades do mundo inteiro se conversam, nós não somos uma ilha, nós trocamos informações. Isso é muito importante, Isso né? é muito globalmente importante, falando. Globalmente. A investigação, a pesquisa clínica que se faz no Brasil, esses dados são os mesmos dados que vão ser utilizados, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, para registrar o produto lá, e no mundo inteiro, na Europa e tal, e vice-versa. O estudo está sendo realizado no mundo inteiro, se junta todos os dados, né, e é preciso que a autoridade regulatória do país seja reconhecida, né, como é a Anvisa hoje, e para aceitar esses dados. Né, eles sabem que tem naquele país uma autoridade rigorosa, séria. Né, com certeza. E altamente capacitada, então isso é muito bom para o Brasil, né, para a população brasileira. Muito maravilha. E o senhor acha que também o que deveria melhorar, o senhor disse que precisa capacitação dos profissionais, mas assim, em relação à estrutura física da Anvisa hoje, o senhor acha que deveria melhorar um pouco mais para que os pesquisadores tenham mais um amplo acesso? Aí nós temos hoje, e não é só com a Anvisa, mas a Anvisa, que é onde eu, né, atuo, trabalho, da agência que eu posso falar, nós temos um desafio gigantesco, que é o número insuficiente de técnicos, né, de especialistas. Né? E isso vem justamente por aquilo que eu disse inicialmente, que nós não colocamos a pesquisa clínica, e aqui eu estou defendendo a pesquisa clínica, mas todas as áreas da Anvisa têm importância também fundamental. Com certeza. Mas, no meu caso, especialmente, ainda não se percebeu, ainda não, né, mesmo depois da pandemia, em que, né, a pesquisa foi algo muito, né, divulgado. Foi. Né, estava muito em holofote, né? Estava muito no foco, né, na mídia, e se discutia pesquisa, né, no jantar em casa, com a família, no boteco, todo mundo falava da pesquisa, está na fase 3 e tal. As pessoas já estavam até tendo conhecimento técnico. Exatamente, não, já está na fase 3, então, né? E mesmo depois desse desafio gigantesco que a gente teve e da importância que a pesquisa, né, que toda a vida teve, mas ela foi apresentada, né, principalmente naquele momento,
e que a gente esperava que houvesse por parte, por exemplo, do Congresso Nacional, dos parlamentares, enfim, uma sensibilidade ou um olhar para falar, eu acho que a gente tem que investir aí. O caminho é esse. O caminho é esse. Sim. Não é? E como eu disse, não só pela importância para a saúde, para a população, promoção e proteção da saúde da população, mas se eles pensassem, inclusive do ponto de vista econômico, né, eles veriam que faz todo sentido dar importância para isso. Então, isso para dizer que, por conta disso, não houve, né, essa iniciativa, enfim, esse movimento, e hoje nós carecemos ainda de uma estrutura e de número de técnicos muito maior do que hoje a gente tem lá. Entendi. Precisa muito mesmo. Muito. Eu quero, Claudivan, que o senhor deixe uma mensagem para nós aqui da nossa região e para toda a população brasileira, já que o senhor está à frente de um dos órgãos mais importantes do nosso país. Bom, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, e isso é mais pessoal, que eu nasci aqui, Sim. E assim, é dizer para os jovens, e aí eu não falo isso com arrogância, mas é para mostrar que quando a gente foca, corre atrás, não é nada fácil, muito... vai ter desafios e, enfim, o caminho é longo, mas que a gente consegue, consegue. Hoje, eu ocupo um posto que é muito relevante e de muita visibilidade, de muita pressão também, eu sofro muito por conta disso. Assim, quando você faz, você apanha porque fez, quando não faz, apanha também porque não fez. Então, a primeira mensagem é para os jovens, que como eu, que nasci aqui, enfim, que busquem, que vão atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, que são possíveis. São possíveis. Sim. E a outra é dizer que a Anvisa, a sua missão é justamente de proteger, promover e proteger a saúde da população. Então, vacinas, medicamentos e aí entram ainda os equipamentos, tomógrafo. Bastante. A gente costuma dizer amplo, que a Anvisa regula desde a agulha, até um tomógrafo. Então, que a população confie naquilo que a Anvisa autorizou, avaliou e autorizou. Como eu disse, é uma agência mundialmente reconhecida por sua competência e pelo seu rigor técnico, e que a população também preste muito atenção, porque, como eu disse, quanto menos acesso ao sistema de saúde a gente tem, mais vulneráveis e mais expostos a gente tem ao assédio de venda de produtos de toda ordem, enfim, e que a população preste atenção se esses produtos de fato são autorizados pela Anvisa e que também não deixem pode falar com o funcionário da farmácia para quando sente algum efeito adverso, alguma coisa, vai lá e comenta com o farmacêutico, obrigatoriamente, tem que ter um farmacêutico, tem que ter, claro. Para que ele possa notificar aquilo para a Anvisa, se qualquer um pode notificar, mas o profissional farmacêutico tem já tem maior caminhos... familiaridade com o sistema para ele notificar, porque a Anvisa consegue atuar quando ela tem ciência do que está ocorrendo, Se todos estiverem tomando e sentindo dor de cabeça e não vai falar nada, vai ficar por isso mesmo. Verdade. Esse foi o nosso bate-papo aqui. Claudivan, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo aqui no Cast Bahia. Muito obrigado. Eu tenho certeza que todo o salobrense, todo o pessoal de Canarana, da região toda,
está muito feliz em ter uma pessoa nossa, eu digo nossa porque eu me considero salobrense. Com certeza, com certeza. Então a gente fica muito feliz em saber que tem uma pessoa nossa olhando por todos nós e por toda a nação. Muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo tempo do senhor, que eu imagino que não é fácil. O senhor está à frente de um órgão tão reconhecido mundialmente. Que Deus abençoe o trabalho do senhor, de todo mundo que está ao seu lado lá e que concretize aqui novas opções e esperança para a população. Nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela paciência também e a todos que nos assistem aí também. Muito obrigado. Maravilha. Este foi o Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia, com vários assuntos, como você pode perceber. Desde o primeiro episódio até esse aqui. Então a gente aborda vários assuntos para levar até você informação, entretenimento, a vida das pessoas. Muito obrigado. Não esquece de passar para o lado aí, que vai ter outro vídeo na sequência, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe e leve Cast Bahia para todo mundo. Até a próxima semana. Nosso muito obrigado. Fique com Deus e até logo.